Cara, eu tenho ouvido umas notícias preciosas. Eu não vou testemunhar, mas logo, logo vai ter um irmão que vai vir aqui em cima testemunhar algo que Deus deu de presente para a família dele. E eu me alegro com isso. O presente não é algo pequenininho, não. É algo muito grande. Mas eu também entendo que ser fiel ao pouco, muito Deus vai nos dar. E eu entendo também que esse irmão que está ganhando esse presente de Deus, quantas vezes ele semeou, ele lançou a semente, muitas vezes talvez não com valores, não com ofertas, mas sim com o tempo dele. Sabe, deixava a família para fazer a obra do Senhor. E aí Deus foi vendo a intenção do coração. E esse outro irmão também que vai estar ofertando, sabe lá quantas noites que Deus falou com ele, quantos dias, quantas horas Deus falou com ele. Mas Deus é bom. Daqui uns dias vão saber o que aconteceu. Algo precioso, maravilhoso. Juízes 13. Vamos ver se nós queremos um pouquinho de juízo, né? Ver se eu crio um pouco de juízo agora. Vamos ler Juízes. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra de despertamento, sabe, uma palavra de nós reconhecermos algumas coisas. É uma palavra de como nós devemos nos comportar e estarmos atentos em situações do dia a dia. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele está ao nosso redor. E ele está ao nosso redor preparando armadilhas para que eu e você viemos a cair nessas armadilhas. É como se ele estivesse preparando ratoeiras com um queijinho bonito e nós fôssemos os ratos, né? E olhar para aquele queijo lindão lá. E é lindo, é maravilhoso. A gente vai colocar, levamos um talagaço bem louco. Que muitas vezes aquele queijo, para nós, ele é bonito. E muitas vezes durante a situação do nosso dia a dia, o inimigo ele vai colocando também, sim, manjares, coisas lindas na nossa frente, mas que aos nossos olhos é bom. Parece ser bom, mas não é. Muitas vezes nós olhamos para pessoas também, pessoas que andam com roupa bonita, roupa de marca, pessoas que andam com seus automóveis maravilhosos, mas será que é tudo isso mesmo? Ou muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós julgamos elas, ou muitas vezes nós adoramos as pessoas. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória com ninguém. Mas muitas vezes nós vamos atrás de homens. Eu quero falar nessa noite de um homem, na palavra do Senhor, que para muitos foi um herói. Ele foi juiz por 20 anos em Israel. Então, aos olhos das pessoas daquela época, era uma pessoa importante, uma pessoa qualificada, é uma pessoa com conhecimento, conhecida. Quantas vezes que eu e você, nós também agimos dessa forma, nós olhamos
nós tentamos nos espelhar em certas pessoas, e depois dessas pessoas lá na frente, elas caem, e nós nos frustramos, nós caímos também, porque o homem ele é falho, o homem ele é falho. Eu tenho acompanhado, tenho lido na revista Exame, de um empresário aqui no Brasil, que aparentemente era um homem, estava só rodeado em locais chiques, em festas bonitas, badaladas. E ele lançou um projeto e muitos investidores investiram na vida daquele homem. Por quê? Porque era um homem que tem nome, está casado com uma mulher famosa. Mas hoje as empresas que ele ergueu, vamos dizer assim, que ele constituiu, hoje as empresas são todas falidas. Mas os homens olharam para ele, os homens ficaram olhando para ele, não, esse cara vale a pena investir. Mas muitas vezes aquele que anda de chinelinho na rua, nós não ofertamos um centavo. Nós esquecemos de ofertar um centavo. Porque nós olhamos para quem? Para caras que andam bem vestidos. Semana passada teve um irmão, não da nossa igreja, mas de uma outra igreja, de uma outra denominação. E ele foi lá em casa e conversando, compartilhando. Ele falou que o pastor da igreja deles desistiu de ser pastor para estar na política. Nada contra a política, cada um faz a vida que quer. Mas o que aconteceu com a igreja? Muitas pessoas foram embora, saíram da igreja e hoje estão desviadas. Por quê? Porque olharam para o homem. E o homem, ele é falho, querido. Ele é falho. Quando Samuel foi na casa de Jessé, você já conhece essa história. Deus mandou para ungir Davi, mas primeiramente não foi ungir Davi, ele foi ungir outros. E a Bíblia diz que Deus falou para Samuel, não atentes para a sua aparência. Ele está dizendo assim, queridos, não olhe para a aparência de homem nenhum. Muitas vezes aquele homem que anda de chinelinho tem muito mais presença de Deus do que aquele que anda com o seu carão, com o seu automóvel. Muitas vezes aquele que não sabe nem falar um português direito tem muito mais presença de Deus do que aquele que tem 150 diplomas de formatura, não sei do que, de curso e não sei do que. Então Deus está falando para mim, para você, não olhe, não atentes para a aparência. O problema do ser humano é que ele olha para a aparência da pessoa, ele olha para a pessoa. E Deus, ele olha ao coração, no meu coração, no seu coração. Eu não vou conseguir olhar para a minha lindeza e ficar olhando e ver se consigo enxergar o coração dela. Eu não consigo ver o coração dela. Eu não sei o que se passa no coração dela. Eu não tenho ideia do que se passa no coração de vocês. Mas Deus sabe o que está passando. Deus sabe o que está passando, coisa por coisa, dificuldades por dificuldades, sabe? Porque Deus conhece o meio e o seu coração. 1 Reis diz que porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Quem conhece o coração dos filhos dos homens? É o Senhor, é o nosso Deus. Ele conhece as intenções, Ele conhece tudo que está se passando aqui dentro. Então se você está numa luta, está numa batalha, querido, não quero te falar, não desista. Continue orando, continue buscando a presença do Pai. Continue, se prostrando na presença dEle, porque no tempo certo, existe tempo e modo para tudo. Deus vai, com certeza absoluta, Ele vai realizar, conforme a vontade dEle. Não conforme a minha, nem conforme a sua, conforme a vontade dEle, Ele vai realizar. Vai se cumprir. A Bíblia diz, 1 Crônicas, diz, porque Deus esquadrinha os corações. Esquadrinhar eu fui no dicionário e vi que é estudar. E além de estudar, ele vai um pouco mais a fundo, ele volta a estudar, ele volta a analisar. Então, Deus esquadrinha os corações e entende todas as intenções do meu e do seu pensamento. Ele sabe tudo o que nós estamos pensando. Ele já sabe o que nós vamos falar daqui a alguns segundos. Ele sabe tudo.
Agora, se você continuar lendo ali em 1 Crônicas, ele diz: se eu buscares, se nós buscar o Senhor com intensidade, Deus, Ele está querendo um povo que busque Ele com intensidade. Deus, Ele quer um povo que busque Ele, sabe, que venha em todos os dias, no acordar, no dormir, enfim, nos sonhos adore Ele. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele está procurando. Mas se nós continuarmos a olhar para homens, nós não vamos adorar o Senhor. Porque o homem, ele é falho. Mas existe um que nunca vai nos decepcionar. Existe um que nunca falhou. Existe um que nunca cometeu um tipo de erro. E a Bíblia diz em Hebreus que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. É Jesus Cristo, é o nosso Deus. Ele nunca vai nos decepcionar. Nunca. Talvez muitas coisas não aconteceram hoje, nesse dia, porque Ele não permitiu. Porque Ele não permitiu mesmo. E Ele não vai permitir. Porque se nós quisermos fazer a nossa vontade, nós vamos bater nossa cara. Nós vamos nos arrebentar lá na frente. E aí Deus, com o amor dEle, que Ele tem por mim e por você, Ele vai falar: não, não, vocês vão quebrar a cara. Então eu não vou deixar vocês bater a cara. A Bíblia diz: o que eu faço hoje, vocês não entendem. Mas quando acontecer, no tempo certo, no dia certo, no momento certo, aí nós vamos: meu Deus, obrigado, porque o Senhor nos livrou de uma situação lá atrás. Porque o meu exemplo e o seu exemplo tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Eu quero rapidamente dar um exemplo de um homem. Juízes 13, versículo 24. Também queria que a igreja estivesse orando. No sábado eu e Melindez, nós fomos ver em Timbó um local para montar a maia lá de Timbó. Nós olhamos vários locais e gostaria que a igreja estivesse orando nesse sentido, para que Deus nos mostrasse qual é o local, qual é a sala, enfim, qual é o galpão, não sei, para que Deus nos mostrasse exatamente aonde que vai ser. Juízes 13, versículo 24 e o 25 diz assim, 24 diz: depois teve essa mulher um filho e o chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dão, entre Zorá e Estaol. Então nós vamos falar, eu quero falar um pouco sobre Sansão. O significado do nome Sansão, eu fui no dicionário bíblico. O significado do nome Sansão tem dois significados. Um é sol pequeno, sol, e outro é destruidor. Esse é o nome, o significado do nome Sansão na língua dos hebreus, sol ou destruidor. E quando Sansão nasceu, querido, ele nasceu numa época muito difícil do povo de Deus. Era uma época onde em Juízes 13, versículo 1 diz: e os filhos de Israel tornaram a fazer que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então quando Sansão nasceu, o povo do Senhor, o povo de Deus, ele estava preso nas mãos dos filisteus. E segundo o que a Bíblia diz, Sansão, ele foi um homem consagrado. Ele foi um homem separado para a obra do Senhor. Quantos homens que são assim, mas que com o passar dos dias, com o passar dos anos, perdem-se no caminho.
porque se acham que são autossuficientes para conduzir alguma coisa. Porque acham que são pessoas cheias de Deus, mas que esquecem do fundamental, que é buscar a presença dEle. E aí depois quebram a cara lá na frente. O título que o Senhor me deu é Parcerias Eradas. O que nós podemos aprender com Sansão, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que esse homem cometeu? Sansão era um homem campeão, um vencedor, porque a mãe dele era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Como é que pode uma mulher estéril ter filhos? Mas quando Deus quer, Ele dá o filho. Quando Deus quer, Ele faz. Mas aos olhos dos homens, impossível esta mulher, esposa de Manoá, não pode, é estéril. Então Sansão é um campeão. Ele já foi um campeão. Ele já nasceu campeão, porque a mãe é estéril. E Deus deu uma promessa. Juízes 13, versículo 5 diz: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus dentre o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Queridos, Deus vai nos usar. Deus vai nos usar para algo tão tremendo, tão poderoso. A minha e a sua família, ela vai ser liberta das garras do inimigo. Ela vai ser liberta. A palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos. Eu digo que nós vamos servir, eu e minha casa vamos servir. Então, querido, se Deus, Ele liberou essa palavra para os pais de Sansão, eu quero liberar essa palavra sobre a vida de vocês, dizendo que livrará, Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Deus vai usar a sua vida e a minha vida para tirar pessoas do cativeiro, pessoas que estão presas, dos nossos familiares que não se libertaram de algumas coisas. Deus vai usar a minha vida e a sua vida, porque nós somos separados por Ele. Deus usou Sansão para fazer grandes coisas. Juízes 14, versículos 5 e 6 diz: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegou às vinhas de Timna. Eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como que fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Sansão estava andando, quando de repente veio um filho de leão. E a Bíblia diz que ele não tinha nada nas mãos. Mas o que ele fez? Ele fendeu. Fendeu, e o fim do dicionário é rasgar. Ele pegou pelas pernas do leão e rasgou. Veja a força desse homem. Então eu quero te dizer o seguinte: dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo para fazermos grandes coisas. Peça para o Espírito Santo te ajudar a rasgar tudo aquilo que te impede de estar na presença de Deus. Peça para o Espírito Santo te ajudar a afastar tudo aquilo que te impede de estar na presença. Sabe, que nós temos força de rasgar aquilo que nos impede, o pecado, rasgar o pecado, nos afastar do pecado. Peça para o Espírito Santo, peça para Ele, Ele vai te ajudar, Ele nos ajuda, Ele me ajuda. Se nós estamos em Deus, querido,
Pode vir leão, pode vir o que vier. Não tem. Não tem. Não tem, querido. Se nós estamos em Deus, não tem para ninguém. Mas nós temos que estar na vontade. Na vontade, não na minha vontade, mas na vontade de Deus. Na vontade dEle. A vontade do Senhor, nós sabemos que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós sabemos disso. Provérbios 8, versículo 13. Diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Se eu e você nós temos temor em Deus, o mal não vai poder nos acompanhar. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa aborreço. Muitas vezes nós nos prendemos em coisas tão simples que nós nem percebemos. Tão simples que nós nem percebemos. Só que essa coisa tão simples, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Quando nós abrimos nossos olhos, nós vamos ver que nós estamos, sabe, tão envolvidos em coisas que não agradam a Deus. Sansão foi assim. Mas Deus também tornou Sansão um homem forte. Juízes 15, aliás, versículo 14. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor constantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amaraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. A 1000 homens. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Então quando nós estamos, queridos, em Deus, nós somos fortes. Não existe corda, não existe enfermidade, não existe lutas, não existe diz que me diz que, não existe. Nada nos prende quando nós estamos em Deus. Nada nos segura, somente eu, se eu não quiser. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos leva a lugares maiores, melhores. Quando nós estamos em Deus, nós somos livres. A Bíblia diz: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. A Bíblia diz em Salmos que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Mas tu não será atingido. Deus mostrou que através de Sansão, o homem faz coisas muitas vezes impossíveis. Juízes 15, versículo 4 e 5. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhe pôs um tição no meio de cada 2 caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trigo, e as vinhas com os olivais. 300 raposas, isso dá aproximadamente 2.400 quilos. Também disse que ele pegou um portão, uma certa época aí, e levou o portão. Quantas vezes nós
Deus nos pede para fazer algumas coisas e nós não fizemos. Nós complicamos. Nós falamos que é impossível. É impossível. Não é impossível. É impossível. Fredão, faz tal coisa. É impossível. Eu não vou conseguir. Eu não consigo fazer. Mas se Deus está falando para mim e para você que vá e tu vai conseguir, a Bíblia diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Para Deus. Se Deus manda você fazer, querido, vai e faça. Mas é impossível. É impossível lá orar por um enfermo e ser curado. Não é impossível, não. É possível. Mas é impossível, não é impossível. Para Deus, tudo é possível. Se estivermos na vontade dEle. Na vontade dEle. Então veja que Sansão era um homem cheio do poder de Deus. Era um campeão, grandes coisas. Era forte, fazia coisas impossíveis. Mas lembra do título que eu falei? Parcerias eradas. A Bíblia diz em Êxodo 34:12: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam ciladas. Êxodo 34:12, se você quiser conferir. A minha aliança e a sua aliança tem que estar com o Senhor. Tem que estar em Deus. Cuida, querido, com o tipo de aliança que você faz. Cuida com o tipo de sociedade que você faz. Cuida, querido. Cuida. Muitas vezes nós somos que nem Sansão. Nós somos desobedientes. Juízes 14, versículo 3 diz: porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Começou a falha de Sansão. Sansão começou a olhar com os olhos, viu Dalila. Mas os pais de Sansão falaram: não, meu filho, não faça isso. Não faça isso, meu filho. Quantas vezes nós falamos, querido, não faça isso que tu vai bater tua cara. Tu vai bater o seu nariz lá na frente. Quantas vezes? Quantas vezes que Deus fala comigo, não faz isso, e eu faço? Isso chama-se desobediência. Desobediência. Ah, mas ela é linda. Ele é lindo. Ele fala bonito. Ele se veste bonito. Desobediência. Sansão começou a olhar, porque ela agrada aos meus olhos. Peça para Deus, antes de tomar qualquer posição na sua vida. Deus vai te dar a direção certa. Mas ouça o que Ele está pedindo. Não faça a sua vontade. Não faça a sua vontade. Muitas vezes nós brincamos com o pecado. Juízes 16, versículo 19, diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo e de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Não vá fazer isso, mas ela é bonita. Não vá para aquele local, mas o caminho é bonito. Não monte esse negócio: ah, mas eu vou ganhar dinheiro. Pare de pecar, mas é bom. Pecar é bom. É gostoso pecar.
Sansão, ele pegou no sono. Quando nós estamos dormindo, o inimigo nos pega. Esteja atento, querido, em todos os momentos do teu dia. Esteja ligados em todo momento do seu dia. O inimigo, ele está aqui só para te furar o olho. Não está nem aí contigo. Ele quer te roubar, ele quer matar e quer destruir você. Mas o pecado é bom, é gostoso. Não brinque com o pecado. Um outro erro de Sansão, ele confiava nas suas forças. Logo em seguida, logo depois, no versículo 20 do capítulo 16, diz: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele achava que ainda estava cabeludo. Muitas vezes nós achamos que nós estamos fortes na presença de Deus, mas nós estamos dormindo que nem Sansão. E o inimigo está fazendo festa dentro da nossa casa, dentro do nosso emprego, dentro do nosso lar. E nós nem percebemos que nós já até raspamos a cabeça. Nem percebemos. Nós estamos tão envolvidos, sabe, com o pecado. Ele vai nos envolvendo de uma tal forma, de uma tal maneira, que quando nós menos perceber, nós deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de adorar, deixamos de ouvir louvores, deixamos de falar palavras interessantes, falamos palavrões, e nós estamos dentro do lamaçal de pecados, novamente. Novamente. Querido, nós não somos super-heróis. Nós não somos Batman, não somos o Homem-Aranha, não somos o Super-Homem, não somos a Mulher Maravilha. Nós somos filhos. E o filho, ele depende do pai. Filho depende do pai. Nós somos filhos de um grande Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós não somos super-homens, não. Nós não somos super-heróis. Nós somos filhos. Provérbios 28, versículo 13. O que diz para nós ali? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O próprio versículo já disse tudo. Confesse, querido, nós temos que confessar nossos pecados para Deus. Apesar que Ele sabe, mas Ele quer ouvir a minha voz, a sua voz. Sansão, ele foi levado pelos desejos carnais, porque ele quis de tudo quanto é jeito Dalila. E para Dalila ele confessou algumas coisas que não deveria ter confessado. Sansão era jovem, bonito, forte, importante. E como eu disse no início, quantas vezes Satanás vai colocar manjares na nossa frente? Quantas vezes Satanás vai colocar coisas assim, que aos nossos olhos é legal, é bom. José do Egito, Satanás colocou uma mulher na frente dele e ele fugiu. 2 Timóteo diz que foge também dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2:22, parte A, diz: foge também dos desejos da mocidade. O que está dizendo? Cuida dos teus olhos, querido. Cuida o que os teus olhos estão vendo. A Bíblia diz que nós somos separados por Deus. 1 Pedro 2:9 diz: mas vós sois, 1 Pedro 2:9, se você quiser abrir, olhar e ver, enfim. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Deus nos chamou,
se Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz, então eu quero te pedir, falando para mim, fuja dos desejos da sua mocidade. Fuja. Se sou separado, eu devo fazer a vontade de Deus. Se sou separado, eu devo fazer a vontade de Deus. Querido, nós sabemos, Satanás sabe aonde estão as minhas fraquezas. Satanás sabe aonde estão as suas fraquezas. Ele sabe. Se ele sabe, vamos evitá-la. Ande longe dela. Faça de tudo para andar longe, para não cair. Se eu tenho problema com prostituição, pare de ver. Se eu tenho problema com palavras torpes, pare de falar. Se eu tenho problema com dependência de qualquer droga, salte longe. Separado. Nós somos separados. Tu és separado, querido. Você não caiu de paraquedas aqui hoje, por um acaso. Separado. Número 6, versículo 6, fala um pouco da lei dos nazireus. Diz que todos os dias que se separar para o Senhor, se não chegará a corpo de um morto. Morto cheira bem? Um cadáver cheira bem? E o pecado é cheiroso, será? Nós não podemos ver. Eu não posso ver. Eu não posso sentir o cheiro de um pecado. Mas eu creio que nosso Deus, ele vira o rosto, porque o cheiro deve ser insuportável do pecado. Deve ser uma nojeira o tal do pecado. Então por que eu insisto em fazer, em cometer, em viver no pecado? Fuja do pecado, querido. Fuja. Provérbios 5, versículo 3 e 4 diz assim: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Que coisa linda, né? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o versículo 4 diz assim: mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Satanás, ele coloca assim, muitas vezes, manjares na nossa frente, bem doces, bem lindos, gostosos, mas que lá na frente vai dar um problemão, vai ter um grande problema. Então, que eu tenha cuidado com parcerias, com alianças. Para nós terminar, 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje nós temos um justo juiz. Então confessa o seu pecado para Ele. O inimigo, ele vai te acusar sempre, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Se nós lermos em Juízes 16, você vai ver que no finalzinho Deus ainda deu a última chance para Sansão.
Então não é tarde de eu e você confessarmos para o Senhor. Não é tarde, nunca é tarde para Deus. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se eu continuar pecando, se eu continuar fazendo a vontade minha, eu não vou conseguir alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós, para a minha vida. Então é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós pararmos de continuar, aliás, de olhar para homens, porque o homem, ele é falho. É tempo de nós entendermos de nós irmos para uma igreja, irmos para um culto, não é para ficar olhando. Nós estamos aqui para adorar. E digo mais, a nossa adoração é 24 horas. Dormindo nós temos que adorar o Senhor. Peça para o Senhor te dar sonhos de adoração. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Eu creio que Ele já me deu. É só nós pedir. É só você abrir a boca, querido. É abrir a boca e falar para o Senhor que nós dependemos dEle. Ele é apaixonado quando Ele ouve os seus filhos falar com Ele. Ele quer isso. Ele quer uma intimidade comigo, contigo. Vamos vigiar, queridos. Vamos vigiar. Como eu disse, nós não somos super-heróis. Não somos heróis. Nós somos filhos. Filhos do Todo-Poderoso. É dele que nós temos que depender. Somente dele. O do Criador dos céus, da terra. O que te fez. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Eu creio que Deus falou através de uma frase ou de outra frase. Eu creio que Deus falou. Então eu queria que você fechasse os teus olhos e começasse a falar com Deus, para que Deus viesse a mostrar aquilo que muitas vezes nós estamos fazendo e que não está agradando a Deus. A Bíblia diz que nós pecamos consciente e inconscientemente. Muitas vezes nós pecamos e nós não estamos nem percebendo que estamos pecando. Deixe Deus falar contigo. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. E se você sentir algo em seu coração, algo em seu espírito, quiser vir aqui na frente para nós estar orando por você, você pode vir. Querido, para Deus não existe pecadinho, não existe pecadão, existe o pecado. E Deus, Ele está pedindo para mim e para você: é tempo de nos lavarmos, é tempo de nos limparmos, é tempo de nos afastarmos da imundície do pecado. Enquanto o louvor estiver tocando, mais alguns louvores, você pode vir aqui na frente, nós estaremos orando por você.
Espírito Santo, nós queremos te louvar e te agradecer. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Pai, porque muitas vezes o Senhor vem com algumas palavras de correção, porque nós estamos perdendo o caminho. Nós estamos andando fora dos trilhos. E quando andamos fora dos trilhos, o trem, ele capota. O trem, ele cai. O trem se arrebenta e nós nos machucamos. Louvamos a Ti, Deus. Louvamos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui, por esse momento maravilhoso de estarmos aqui. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, vá falando em cada coração, Deus. Vá ministrando. Ministra, Senhor, porque somente o Senhor é que convence, nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Somente o Senhor. E o Senhor tem liberdade